Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Designer Treino Online, um canal voltado para informática e tecnologia. Ao assistirem nossos conteúdos, façam comentários, dando sugestões, deixe um like clicando na mãozinha para gostei, compartilhe com seus amigos os nossos vídeos e inscrevam-se no nosso canal para que possamos melhorar cada vez mais com novas videoaulas para vocês. Curso de CorelDRAW 2021. Nessa 23ª aula, nós iremos aprender a trabalhar com tabelas no CorelDRAW 2021. Nessa aula, nós vamos aprender a trabalhar com as tabelas. Vocês lembram que quando nós trabalhamos com texto, a gente buscou os textos aqui nessa letrinha A do nosso grupo de ferramentas do CorelDRAW, que foi na letra A. E ela tem uma setinha. Nessa setinha nós temos essa condição aqui de tabela. Estão vendo? Então quando a gente clica aqui na opção de tabela, vou dar um clique sobre ela, vocês vejam que o nosso cursor mudou e a nossa barra de propriedade também se habilitou para que a gente possa trabalhar com as tabelas. A princípio nós podemos identificar que aqui ela veio mais grades, tá vendo? Aqui está dizendo aqui que tem 3 na altura e aqui ele tem 4 na largura. Então significa que se eu for puxar isso aqui agora, eu vou estar criando uma tabela com 3 quadradinhos de altura e 4 quadradinhos de largura. Aqui ela mostra para mim, por exemplo, se eu quero colocar fundo. No momento tem uma barrinha aqui, ou uma linha aqui, significa que não tem fundo. Está sem nada, não vai ter fundo nenhum, ou seja, não vai ter cor no fundo dessas tabelas. Aqui ela fala de editar preenchimento. Como é que eu queria o preenchimento? Eu posso buscar aqui alguma coisa para estar editando um preenchimento. Como, por exemplo, eu posso usar aqui vários tipos de preenchimentos que já existem, que já mostramos em algumas aulas, que podem ser usadas para ser aderida a um projeto qualquer no nosso CorelDRAW. Mas no momento está dizendo que não tem nenhuma. Então vamos fechar aqui e vamos continuar. Aqui eu tenho as bordas. O que é bordas? Eu posso simplesmente pedir a linha nas grossuras que eu quero, tá vendo? Na espessura que eu quero, que é 5 pontos, 0,75, então eu posso estar fazendo essas alterações aqui. E aqui eu posso identificar onde que eu quero colocar cor na linha. Então, aqui é para me colocar em preenchimento no fundo, né, da tabela, e aqui para me colocar nas letras. Então eu posso procurar aqui, ele vai me identificar aqui algumas coisas e eu vou poder estar colocando a cor que eu quero nas linhas que eu vou desenhar na tabela. No momento ele está dizendo que não tem nada, então ele não identificou nada, tá? Tem algumas observações aqui, que depois a gente pode estar falando sobre elas, que não são relevantes agora, tá ok? Vamos lá, vamos cancelar aqui. Então vamos pegar o que está aqui, o que veio agora na hora que nós clicamos aqui na opção tabela. Está 3×4, então quando eu jogo aqui, ó, se eu puxar, o que vai acontecer? Ó? Então veio aqui para mim uma tabelinha, né? Dessa forma, ou seja, são quadradinhos que eu posso estar trabalhando. Então observe que eu falei que tinha 3, ó, 3 na altura e 4 na largura. Então 1, 2, 3 de altura, 1, 2, 3, 4 de largura. É muito simples trabalhar com isso. Qual é a finalidade disso? Às vezes a gente quer fazer uma tabela num trabalho qualquer, sei lá, qualquer coisa que estamos fazendo que necessita um folder, precisa de uma tabela para colocar preço, alguma coisa assim. Então vamos fazer o seguinte, vamos digitar aqui dentro, ó. Eu vou dar 2 cliques aqui dentro e vou começar a digitar aqui, ó. Tá vendo aqui? Dei 2 cliques, olha que apareceu o cursorzinho aqui para mim digitar. Então vou digitar assim, por exemplo, vamos colocar aqui produto. Agora eu vou colocar aqui, vou botar assim, preço ponto unitário, só para vocês entenderem, tá? Vou botar aqui quantidade.
e vou colocar aqui valor total. Agora eu posso centralizar isso. Como é que eu centralizo? Eu dou um clique aqui, 2 cliques, né? Aqui no cantinho, seleciono o textozinho e venho aqui e peço para centralizar. Como isso aqui não é, o CorelDRAW não é um programa de edição de texto, tá? A gente tem que fazer isso aqui manual, ou seja, individual para cada um dos objetos que nós temos. Então é assim que a gente vai ter que trabalhar, tá bom? Eu posso estar clicando aqui e levantando essa linha, ó, tá vendo? E posso dividir aqui também, para não ficar muito grande, ó, posso botar a espessura que eu quiser. Então o que que eu fiz? Eu mudei aqui. Aqui eu posso colocar um produto, vou botar aqui, por exemplo, vamos botar aqui carne, um exemplo, tá? E aqui eu vou colocar feijão. Então vamos dizer que o meu cliente comprou, que o preço unitário da carne seja 38 reais. Ele comprou 2, automaticamente ele vai ter aqui quanto? Ele vai ter 64, certo? 74 reais. Ele vai ter aqui 74 reais. Correto? Ele vai ter aqui R$76. Então, você pode estar fazendo a tabela desse jeito, tá? Feijão, vou botar o feijão aqui a R$5. Comprou 5. Aqui ele vai ter R$25. Certo? Tá aqui a nossa tabelinha. Você pode, como eu disse antes, você pode clicar aqui e botar um fundo, né? Então vamos escolher um fundo aqui verdinho clarinho. Ficou verdinho clarinho lá no fundo. Vamos pedir as linhas. Aqui, no caso aqui a gente pede a linha aqui. Eu quero a linha que ela seja vermelha, para vocês poderem ver bem a diferença. Só que a linha aqui foi só a linha de fora. Vou dar OK aqui. Tirei, cliquei fora. Se eu quisesse tudo, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que vir aqui, ó, e pedir qual a linha que eu quero. Tá vendo? Ela está marcando aqui só a linha de fora. Se eu quiser tudo, eu venho aqui, ó. Eu tenho tudo, tenho interno, externo, superior, direito, superior, inferior, esquerda e direita. Tá vendo? Vou querer aqui toda ela. Clicar tudo e vou pedir vermelho. Dou OK. Ó, ficou vermelho em tudo. Tá vendo? Então, desse modo, vocês podem estar colorindo e fazendo uma tabelinha. É só escolher a quantidade que vocês querem de linha, de coluna. Tá vendo? Como ela não tem espaço para letra, ela ficou assim. Então, eu puxo aqui um pouquinho, ó. A letra volta a aparecer. Posso colorir também a letra, se eu quiser. Seleciono, aí venho aqui, peço da tabela a cor, né? Posso fazer essas diferençazinhas aqui, ó. Tá vendo? Então fica uma coisa legalzinha. Tudo vermelho. Então vocês fizeram isso aqui. Centralizar, se for o caso de centralizar, vocês podem estar centralizando aqui a palavra, né? A palavra centralizar. Selecionar o conteúdo, que é centro. Vai para o centro lá, tá? Ó, vem centro aqui, já mostrei isso lá no texto. Ok? Então vocês podem estar fazendo dessa forma. Ou deixa alinhado pela direita ou pela esquerda. Outra coisa que a gente pode estar fazendo. Eu falei para vocês a respeito do preenchimento, lembra? Então aqui eu tenho, por exemplo, ó, cliquei nessa telinha aqui, ó. Editar preenchimento. Então, quando eu peço para editar preenchimento, ela vai me dar tanto as comuns, como eu coloquei a verdinha aqui, como ela vai me dar esses bitmaps aqui.
Então vamos supor que eu queira um preenchimento, vou dar um preenchimento maluco aqui, ó. Eu quero esse aqui, tá? Vou dar 2 cliques aqui, ó. Ela vai preencher para mim o que eu escolhi. Então aqui eu tenho vários. Tá vendo? Eu tenho tijolo, que é o que está aparecendo aqui nessa telinha aqui. Ó, tem o tijolo, que é esse que nós estamos usando. Tenho esse, vai mostrar um modelinho lá. Tenho esse, ó, tenho esse. Tenho esse. E vocês observam, conforme eu vou clicando aqui, vou tirar essa tela de cima para vocês verem. Conforme eu vou clicando aqui, ela vai aplicando lá, ó. Tá vendo? Ó, isso aqui é mais suave. Isso aqui é mais suave ainda. Então eu posso colocar esses preenchimentos que eu quiser. Esse preenchimento maluco aqui. Tá vendo? Esse aqui como é que ficou interessante. Tá vendo? Só que não é adequado. Tá? Mas se eu não quiser nenhum também, eu simplesmente tiro, né? Coloco aqui no X aqui, ó. Não quero preenchimento nenhum. E fecho essa tela aqui. Então são coisas que nós podemos fazer também para aprimorar nosso trabalho. Muito eficiente isso aqui para quando nós trabalhamos com tipo de um folheto que vai colocar algum tipo de preço ou alguma coisa assim, tá? Se eu quiser diminuir alguma coisa, eu venho aqui e peço para diminuir, ó. Ele vai diminuir, ó. Vou diminuir mais ainda. Diminuiu mais ainda. Tá bom? Se eu quiser eliminar alguma coisa dessa aqui, ó, posso eliminar, botar para 2, ó. Ficou 2, ele eliminou aquele de baixo, tá? Ó. Agora ele volta, mas ele volta sem conteúdo, tá? Porque nós eliminamos aqueles conteúdos. Se eu der um Ctrl Z aqui, ó, aí ele volta como ele estava antes, tá vendo? Mas se você vier manipular a tabela pela barra de propriedades, ele tira, ó. Vou tirar essa última aqui, tá 4x4, vou tirar ela, tirei ele e continua. Se eu clicar aqui, ó, tirar, ó, tirou 2. Se eu voltar, ela não vai voltar com o conteúdo que estava antes. Tá bom? Então é só para ilustrar o nosso trabalho, para dar uma relaxadinha, um trabalhinho um pouco mais levinho, mais fácil de vocês aprenderem. E mais para frente nós vamos estar trabalhando um pouco mais, mostrando mais alguns recursos dessas tabelas através dos menus para vocês. Um outro recurso que nós temos aqui é nós podemos fazer o seguinte, ó. Vocês vejam que quando eu tenho aqui a minha setinha, tá vendo essa setinha aqui, ó? Eu posso clicar aqui, ó, selecionar tudo aqui e posso clicar aqui, como acho que eu já falei antes, né? Mas uma coisa que é interessante, vocês podem colocar o cursor de vocês, se ele tiver com um pauzinho assim, ó, tá vendo uma pauzinho dentro da célula? Isso aqui nós chamamos de célula, né? No Excel chamamos cada quadradinho desse de célula. A gente pode dar um clique que ele vai ficar com disponibilidade para a gente estar digitando alguma coisa. Mas caso ele tiver com uma cruzinha, você vai estar selecionando ele para você fazer alguma coisa aqui dentro, deletar, só colocar cor, não sei o que, mas você pode estar trabalhando só com essa célula. Mas uma coisa que é muito legal também é você poder fazer o seguinte, ó, eu estou com essa célula aqui selecionada, correto? Vamos supor que eu queira dividir ela porque eu quero colocar 2 conteúdos separados aqui. Eu posso estar trabalhando na barra de propriedade nesses recursos aqui, ó. Dividir a célula verticalmente, dividir a célula horizontalmente. Então vamos dividir ela aqui, ó, verticalmente. Então quando eu clico aqui, ó, o que vai acontecer? Ela vai me perguntar, quer dividir em quem? 2 ou 3? Vamos colocar em 2. Ó, botar em 2. Vou dar OK. Ela vai dividir em 2, tá vendo? Você pode dividir quantos você quiser. Se você quiser dividir horizontalmente, ó, vamos dividir aqui horizontalmente. Vou novamente lá, ó, dividir horizontalmente, ó, dividir as células horizontalmente. Vou colocar, quantos que eu quero? Eu quero 3, então vou colocar 3 linhas aqui, tá? Ah lá, ela vai dividir em 3, tá? Então, isso é muito legal. Como eu também posso estar mesclando 2 células, tá? Por exemplo, eu posso pegar essas células aqui, eu não dividi ela, eu posso mesclar novamente. Como é que eu faço isso? Ó, elas estão selecionadas, não estão? Eu venho aqui, ó, clico aqui, elas ficam uma só. Tá vendo? Mesma coisa aqui, ó. Para me selecionar, ó, dou um clique, seguro a tecla Ctrl, clico na outra e ó, mesclar aqui nesse botãozinho da barra de propriedade chamado combinar células ou Ctrl M, né? Que significa mesclar células em uma só célula. Olha lá, mesclei. Agora eu vou pegar essa, vou selecionar essa também e vou estar mesclando também. Tá vendo?
Quando você clicar fora, ela vai ficar com uma célula maior, outra menor, então fica a seu critério. Bom, isso aqui, gente, é muito interessante vocês trabalharem, porque às vezes é exigido isso quando a gente está fazendo um folder, principalmente que tenha que seja de venda para algum produto e você precisa de uma tabelinha para colocar uma escala de tabela lá, tá ok? Mais para frente nós vamos estar falando um pouco mais aprimorado disso através do nosso menu, tá? Nós temos o menu tabela aqui, a gente vai poder estar falando um pouco mais sobre a questão das tabelas através do menu tabela, tá legal? Então, espero que vocês tenham gostado, estudem e na próxima aula estaremos vendo mais recursos do CorelDRAW 2021. Até lá, fiquem com Deus.